O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Brasil tem mais de 15 mil quilômetros de fronteiras com 10 países da América do Sul. Só não somos vizinhos diretos do Chile e do Equador. Toda essa extensão é fiscalizada de perto pelas autoridades e não poderia ser diferente. Afinal, é uma questão de soberania e também de segurança nacional. E este é o assunto do Em Tese, que começa agora. As fronteiras do Brasil com outros países são vigiadas noite e dia. Mas mesmo assim, armas de fogo, contrabando e drogas passam pelos esquemas de fiscalização e são distribuídos para os diversos estados e viram verdadeiros pesadelos em território nacional. E quem conversa com a gente sobre o tema é o delegado da Polícia Federal, Renato Lima, e a mestranda em Ciência Política pela UFPR, Caroline Cordeiro Viana e Silva. Obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Obrigada. Obrigado, olá. Para nós realmente é um privilégio estar falando sobre um tema tão importante para a soberania nacional. Essa questão de armas, contrabando, drogas, envolvendo fronteiras, grandes centros. E realmente, como eu disse, será um encontro muito bom. Afinal, doutor, as fronteiras são questões estratégicas para os países. Certamente, e como você bem salientou no início, são mais de 15 mil quilômetros. Aqui no Paraná a gente também tem uma fronteira bastante extensa, que faz fronteira não só com o Paraguai, mas também com a Argentina, então aí também entram questões migratórias. Mas essa fronteira com o Paraguai que temos aqui é também uma das principais preocupações. Foz do Iguaçu, se você for parar para pensar, é o nosso principal ponto de fronteira do Brasil inteiro. E Guaíra, que está na outra ponta do lago, também tem uma função muito estratégica aqui para o Paraná e para o Brasil inteiro. E por que é uma preocupação, doutor? Ela é uma preocupação porque, quer queira, quer não, as apreensões mostram que o Paraná seria um corredor de passagem, de tráfico de drogas, contrabando, descaminho, entre o país vizinho, o Paraguai, que também trabalha e atua em parceria com a Polícia Federal, e com os outros órgãos, instituições para os grandes centros. Então, por isso, a Polícia Federal e todos esses entes que ali também trabalham, Receita Federal, Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, guardas municipais, estão muito atentas a isso. Bom, e Carolina, a história mostra que a segurança internacional passa a ser vista de uma outra forma, principalmente depois da Guerra Fria. Que outra forma é esta? Antes da Guerra Fria, o que a gente observa é que os países, os estados, eles tratavam questões de segurança limitadas à questão militar. Ou seja, eles pensavam questão de segurança como a paz ou a guerra. Depois da Guerra Fria, principalmente com as armas nucleares e a possibilidade desse desenvolvimento das armas nucleares, os países começaram a ver que as questões de segurança não podiam se limitar só às questões militares. Além disso, novos temas surgiam na agenda internacional, como, por exemplo, as questões econômicas, surgiam no mundo muitos refugiados, então essas questões sociais também emergiam como questões que poderiam ser tratadas como questões de segurança. Além disso, questões ambientais entraram na agenda, vieram fortes e eram questões que eram emergentes, então precisavam também ser lidadas como questões de segurança. Questões políticas, países que enfrentavam grandes dilemas políticos. Então, após a Guerra Fria, a gente vê essa grande mudança. Então, a gente não pode mais encarar questões de segurança apenas como questões militares. A gente precisa entender que elas são questões sociais, são questões políticas, econômicas e também, claro, as militares continuam sendo. E quando a gente fala de fronteira, nós falamos de comércio também, né? E aqui no Paraná, por exemplo, temos cidades como Foz do Iguaçu e Guaíra, que são grandes portas de entrada de mercadorias no país. E fazer compras no Paraguai é uma prática bastante comum, seja para o consumo próprio ou então para a revenda. Um comércio que movimenta milhões de dólares. É o que você vai ver na reportagem de Tiago Lavado.
Só no ano passado, o valor das apreensões feitas pela Receita Federal aqui no estado chegou a 275 milhões de dólares. Se todos os impostos dessas mercadorias fossem pagos e esses produtos fossem vendidos no mercado nacional, essa quantia chegaria a 900 milhões de dólares. E a cifra só aumenta. Segundo Sérgio Lorente, chefe da Divisão de Repressão ao Contrabando no Paraná, as apreensões crescem entre 10% e 20% todos os anos. Não tem o pagamento de imposto, ou se tem o pagamento de imposto, mas se revela a destinação comercial, aí a mercadoria está legal e tem que ser apreendida. Os produtos mais apreendidos são equipamentos de informática, eletrônicos, brinquedos, bebidas e cigarros. Para entrar com produtos estrangeiros no Brasil, há uma cota. São 300 dólares por via terrestre, ou 500 dólares para quem vende avião. Quando o limite é superado, o consumidor precisa pagar um imposto, equivalente a 50% do valor excedente. A pessoa, quando entra no país pela fronteira, vamos dar um exemplo. A pessoa que está entrando pela Ponte da Amizade. A hora que ela está na Ponte da Amizade, ela está dentro do Brasil, tem a repartição da Receita Federal, ela deve procurar a Receita Federal na Ponte da Amizade. E lá na Ponte da Amizade tem um banco para fazer o pagamento dos tributos, se for o caso, se ultrapassar aqueles 300 dólares da cota que eu te falei. Se a pessoa saiu da Ponte da Amizade sem se apresentar espontaneamente para a Receita Federal, e foi encontrada a 2 quilômetros para frente, na BR-277, por exemplo, não tem mais como regularizar, já passou o momento. Ela tem que se regularizar enquanto está naquela área da Receita Federal, que é a área alfandegada para fazer esse tipo de regularização. Aqui no galpão da Receita Federal chegam mercadorias quase todos os dias. Equipamentos de informática ou equipamentos médicos podem ser doados para universidades ou entidades beneficentes. Já coisas como cigarros ou brinquedos, por não atenderem às especificações do Inmetro ou serem ilegais, devem ser destruídos. A destinação dos produtos é diversa. Muitas coisas podem ser reaproveitadas, como algumas bebidas alcoólicas, que são transformadas em álcool gel em universidades. Além disso, a Receita fornece muito material para entidades de apoio. É o caso da Associação dos Amigos do HC, que ajuda o Hospital de Clínicas da UFPR. Todos os anos, a entidade realiza um bazar com as doações da Receita Federal. A Receita Federal é nosso parceiro fundamental, eu diria aqui, porque em volume de recurso é a maior receita que nós temos sempre, todo ano. Eles solicitam um relatório muito bem circunstanciado, com todos os detalhes, a gente cumpre tudo isso sempre, e eles mandam para a gente uma carreta com doações, as que tem. Então, em geral, eletrônicos, sempre tem, material de pesca tem vindo sempre, é uma alegria ver os pescadores, aqui parece criança no setor de brinquedo, muito divertido, muitos brinquedos, muita roupa. E muitos, assim, maquiagem, perfumes, cremes, são coisas muito boas que vêm. E tanto que esse ano passado nós dividimos nosso bazar em 3. Primeiro fizemos só os eletrônicos, depois só as roupas e depois só os brinquedos. Bom, e doutor Renato, como é o trabalho da Polícia Federal na fronteira? No combate ao contrabando e também no combate à entrada de armas e drogas? O trabalho da Polícia Federal na fronteira, ele é um trabalho, como eu diria, quase que incansável. E a gente trabalha basicamente com 3 frentes. Uma que seria uma frente mais rápida, que é a fiscalização, digamos, em rodoviária, na própria ponte, de forma, digamos assim, também através de viaturas ao redor da região. Essa seria uma fiscalização, digamos assim, ostensiva, mais presente, que se faz necessário. A segunda é através de investigações feitas dentro do inquérito. Então, a partir do momento que você aprende o veículo, dali você pode estar desenvolvendo uma investigação, ver quem são as outras pessoas responsáveis e cada apreensão dessa, de alguma forma, vai estar repercutindo em investigações. E, finalmente, a gente também pode estar trabalhando mais fundo e aí você tem que ser mais seletivo para esse tipo de trabalho, que é trabalhando com inteligência. Tentando estar desvendando toda a cadeia de pessoas, se há uma organização criminosa, a estrutura do crime como está sendo, porque senão você acaba prendendo apenas aquele que é pego com a droga, pego com a arma, pego com a mercadoria, sem chegar aos principais beneficiários ou financiadores. Por outro lado, é importante também ter a ação ostensiva, porque ela, além de inibir,
ela também, se você for fazer uma investigação muito profunda para todos, você simplesmente não consegue. Por isso que você tem que trabalhar com essas 3 frentes. Uma mais profunda, de investigação com organismos, com equipamentos de inteligência, com procedimentos de inteligência. Outra mediana e outra que seria assim, principalmente essa entra bastante o trabalho em parceria com a Receita Federal, Polícia Militar, que é aquela ostensiva de fazer a apreensão, e que pode parecer que não é nada, mas só de uma pessoa perder a mercadoria, já levar, como eles falam, um tombo ali de $10 mil, $5 mil, eles, quando vai tomando um atrás do outro, acaba quebrando, e também é importante. Uhum. Bom, e Caroline, a sua dissertação de mestrado é justamente sobre a fronteira, mais especificamente sobre o narcotráfico. O que você estudou e o que você observou nesse sentido? Então, como a gente comentou, nesse novo cenário de segurança, a gente tem também o narcotráfico como uma grande questão que surge na pós-Guerra Fria. O contrabando, relacionando isso ao narcotráfico, alguns estudos indicam que os grandes narcoguerrilheiros, eles iniciam o contrabando para ver como é a fiscalização, para ver como eles podem começar esse caminho, para ver como é que eles podem iniciar e depois eles começam com a droga. Agora, falando um pouco de drogas clássicas, que são a cocaína e a maconha, os dados que a gente tem é que aqui no Brasil a maior parte da maconha que é consumida em território nacional é produzida aqui. O que não é produzido aqui vem do Paraguai. Então, por isso que a gente tem essa fronteira aqui no Paraná com esse grande tráfico e esse grande problema que gera ali, esse grande momento de tensão. Agora, com a cocaína, a questão é um pouco diferente. O que aconteceu na história? A cocaína, toda a cocaína que é consumida no mundo, ela é produzida aqui na América do Sul, principalmente por Colômbia, Bolívia e Peru. Os Estados Unidos vêm lutando contra as drogas desde 1972. Foi quando eles lançaram a guerra contra as drogas. E nessa grande política deles, eles decidiram que então a forma de lutar contra as drogas era atingindo a produção das drogas. E decidiram que o foco principal seriam ações em conjunto com o governo colombiano. E ao longo das décadas eles foram desenvolvendo essas ações até que eles chegaram no início dos anos 2000 ao Plano Colômbia. E o Plano Colômbia foi, como os americanos gostam de dizer, bem sucedido. Ele conseguiu reduzir até praticamente metade a produção de cocaína na Colômbia. Mas os dados da ONU mostram que o consumo de cocaína no mundo continuou o mesmo. Então, o que a gente viu? Que o grande reflexo desse Plano Colômbia nos países vizinhos foi drástico, porque Bolívia e Peru começaram a suprir essa demanda. Tudo que a Colômbia não estava mais produzindo, Bolívia e Peru passaram a produzir. E o que aconteceu com isso? A rota do tráfico alterou. Então, nós tínhamos uma rota que saía basicamente da Colômbia, chegava pela Amazônia e de lá ela saía para a Europa e Estados Unidos, principalmente. Com essa alteração, continuamos com essa rota pela Amazônia, mas também nós temos aqui a Bolívia e o Peru. O que aumentou o tráfico e alterou essa rota aqui para o Paraná, Mato Grosso do Sul. Por isso que, como o delegado estava comentando, a nossa fronteira aqui, principalmente por ser uma fronteira de rio, ela é muito difícil de ser monitorada. E é uma fronteira que, ao longo dos anos, ela vem intensificado esse tráfico. Uhum. E aumentam os trabalhos também, né, doutor? Certamente. Ela bem salientou, realmente, com o passar dos anos, a gente tem visto que a maconha continua sendo, assim, em questão de quantidades, a principal droga apreendida no Paraná, pelas nossas unidades. O Paraguai é o grande produtor na América do Sul. E realmente, cocaína é produzida, justamente isso, Colômbia, Bolívia, Peru, e são países mais ao sul. Então a gente tem assistido um aumento cada vez maior. Antes as apreensões de cocaína, crack, que é a cocaína, só que de uma forma diferente, elas eram mais esparsas. Hoje elas começam a ganhar vulto.
Para você ter uma noção, eu tenho aqui em minhas mãos, em 2011, a apreensão de cocaína chegou a 200 quilos e a de crack a 500, certo? Em 2012, a de cocaína já foi para 1 tonelada, ou seja, você viu um acréscimo bem grande aí, e a de crack se mantendo. Em 2013 é possível que a gente chegue a também uma apreensão de cocaína a aproximadamente 1 tonelada ou até ultrapasse, e a de crack a gente já está na casa dos 500 quilos e a tendência então é só aumentar. Então realmente há essa mudança da rota do tráfico e cada vez mais. Polícia Federal trabalhando para estar fazendo as apreensões. A gente agora está contando também com cães farejadores, já de alguns anos para cá, que auxiliam a fazer buscas. Para você fazer uma busca num ônibus, apenas um policial é algo mais difícil, mas se você tem um cão, você consegue fiscalizar muito mais fácil e encontrar, Dona. Tá Posso certo? rapidinho Claro. comentar que o último relatório da ONU, que saiu, todo ano eles lançam um relatório mundial sobre as drogas, o de 2010, eles lançaram ao final do relatório um grande aviso em negrito, dizendo que eles estão muito preocupados com a possibilidade do Peru se tornar a nova Colômbia e alertam aos estados e principalmente ao Brasil o cuidado com essa fronteira sul, que pode aumentar ainda mais esse tráfico. Então, é justamente o que o doutor trouxe para a gente, os dados que já está acontecendo mesmo. E a gente já vai continuar esse assunto, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos. Hoje nós vamos conhecer um livro publicado pela editora da UFPR que fala de ilustração botânica. É a primeira obra completa no Brasil deste gênero. Olha só. Pesquisas e mais pesquisas. Foram 10 anos até chegar ao livro Ilustração Botânica. A autora conta que por muito tempo buscava aqui no país fontes de referência sobre o assunto, mas não encontrava. Já quando começou um trabalho no Instituto de Botânica em Londres, Diana Carneiro viu uma biblioteca inteirinha sobre o tema. Foi aí que a ilustradora teve a certeza. Precisava fazer algo do gênero no Brasil. Então o projeto do livro surgiu enquanto eu era bolsista. Daí, de volta, montamos um centro de ilustração botânica no Paraná, criamos o curso regular, eu estruturei o curso e, através da experiência de lecionar já aqui no Brasil, eu comecei a visualizar o livro, o passo a passo. Eu já tinha muito claro, até a sequência do conteúdo, a sequência de capítulos que eu queria, os assuntos que seriam tratados antes, no meio, depois e tal. E deu tão certo que Ilustração Botânica ficou entre os 10 finalistas da categoria Livro Didático do Prêmio Jabuti 2012. A obra é completa e inédita no Brasil e desvenda as particularidades da ilustração botânica. O livro trata dos fundamentos para o trabalho, das técnicas e também da aplicação. Ele pretende ser bem abrangente nesse aspecto. Não é, por exemplo, eu vou pegar um livro para me ajudar a desenhar. Sim, isso também está dentro do livro, mas é como desenhar, como pintar, como publicar, entende? Como se relacionar dentro da ciência, como usar a ilustração botânica também no campo artístico, porque uma obra feita pelo ilustrador botânico muitas vezes é uma obra de arte. Então, existe um valor no mercado de arte. Então, veja como a atividade ela é bem ampla e o livro pretendia isso, justamente isso, não ficar focalizando num aspecto da atividade, mas fazer um panorama amplo, maior.
Ficou curioso? Você encontra o livro no site da editora da UFPR e nas livrarias, nos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. Hoje, aqui no Em Tese, falamos sobre as fronteiras do nosso país. E quem conversa com a gente é o delegado da Polícia Federal, Renato Lima, e a mestranda em Ciência Política, aqui pela UFPR, Caroline Cordeiro Viana e Silva. Bom, Caroline, no seu trabalho, você fala da evolução das políticas públicas direcionadas às fronteiras, né? Inclusive fala do Plano Estratégico de Fronteiras lançado em 2011. Que plano é este? Então, essa evolução, a gente vê que a primeira lei que o Brasil lançou foi uma lei muito pontual para tentar combater as drogas, já foi lá em 1890. Depois disso, em 1976, a gente vê que o Brasil começa a rascunhar uma política pública e vai desenvolvendo uma série de políticas públicas, até que ele chega em 2004 com a lei do abate, que é quando ganha força e realmente consegue desenvolver uma grande política pública contra as drogas, até que em 2011 lança-se o Plano Estratégico de Fronteira. Por que eu coloco na dissertação esse grande marco? Porque o Plano Estratégico de Fronteira, ele representa uma alteração da política pública desenvolvida desde 2006, porque antes existiam operações desenvolvidas em cada estado e as Forças Armadas, elas apenas eram destinadas a cumprir a atividade que é descrita pela Constituição. Eles ficam apenas dentro do batalhão de fronteiras e monitorando, enquanto cada estado desenvolve, dentro das suas respectivas instituições, cada uma de suas atividades nas fronteiras. O Plano Estratégico de Fronteira decide que, então, existiriam dois grandes projetos. O projeto Sentinela, que seria liderado pelo Ministério da Justiça e teria um caráter permanente, e as Operações Ágata, que seriam liderados pelo Ministério da Defesa e que seria uma tentativa de unir o Ministério da Defesa junto com o Ministério da Justiça e todos os órgãos e secretarias dos estados com ações específicas que seriam anteriormente previstas em determinados pontos da fronteira. Que ações são essas? Então, são as Operações Ágata, eles denominaram Operações Ágata. Quando eles desenvolveram o Plano Estratégico de Fronteira, eles determinaram, depois de fazer um estudo de como que era a rota do tráfico, que seriam feitas 5 operações. Então, a gente teve uma primeira no norte, na Amazônia, a gente teve uma segunda aqui no sul, depois a gente teve centro-oeste, depois voltamos para o norte, voltamos para o sul. Depois disso, vendo que essa estratégia da Operação Ágata era uma boa estratégia, decidiram que iam então desenvolver mais. Desenvolveram a Ágata 6, que foi no norte novamente, e então desenvolveram a Ágata 7, que está hoje em dia acontecendo e que ela é em toda a fronteira do Brasil, principalmente por conta da vinda do Papa e por conta da Copa das Confederações. E são operações lideradas pelo Exército? São operações lideradas pelo Exército. Então, o Exército, ele, na verdade, assim, as Forças Armadas, o Exército lidera, mas o contingente deslocado para a fronteira é o contingente do Exército, Marinha e Aeronáutica. Veja bem, a gente precisa das 3 forças para a gente conseguir tripular e tentar fazer o máximo de apreensões possíveis das 3 maneiras. Como, por exemplo, a gente já comentou aqui na fronteira do Paraná, a Marinha pode ajudar bastante. Assim como a Aeronáutica está trazendo as aeronaves não tripuláveis, que também estão sendo de grande valia. E, inclusive, a Polícia Federal, doutor, faz parte também dessa Operação Ágata. De que forma? Como é que é a participação da Polícia Federal nesse sentido? Perfeitamente. Você bem comentou do Plano de Segurança de Fronteira, né, de 2011, que ele tem 2 vertentes. Uma através do Ministério da Defesa, que é com o Exército, que são as Operações Ágata, e já vou falar um pouco delas no número 7, e outra através do Ministério da Justiça, que é através da Operação Sentinela. Vou falar um pouquinho aqui da Operação Sentinela. Ela encontra-se também em plena atuação hoje e conta com a participação da Polícia Federal e da Força de Segurança Nacional em diversos locais. Para você ter uma noção, aqui no Paraná,
são enviados policiais, tanto para Guaíra, Cascavel e Foz do Iguaçu, por conta da Operação de Sentinela, com recursos do Ministério da Justiça. A cada período estão aqui cerca de mais 20 policiais trabalhando, digamos, focado nisso. Como são policiais que vêm de fora, então eles podem se dedicar mais, já que não tem aquelas atribuições familiares, caseiras, né? Então eles podem se dedicar mais. Fora isso, há também a aquisição de lanchas blindadas, isso tudo por conta da Operação Sentinela. Mas creio que hoje o tema que foi iniciado seria a Operação Ágata. Realmente, a Polícia Federal também trabalha em parceria com o Exército, assim como outras instituições, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. E a Polícia Federal, ela, além de estar junto no momento da fiscalização, ela também digamos assim, a receptora de quando é feita uma apreensão de drogas que você constata ali uma internacionalidade da conduta. Então, se é feita, por exemplo, um pessoal do Exército, uma apreensão, um carro cheio de maconha, ele é levado para a Polícia Federal e lá é feita a apreensão desse veículo e lavrado o auto de prisão em flagrante, enfim. Então, tem essa participação que a gente chama de participação de polícia judiciária, mas também fazendo a fiscalização e atuando em parceria, em conjunto. Uhum. E a gente vai dar um tempo na nossa conversa para conhecer o que está sendo pesquisado de curioso e diferente pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. Pesquisadores da Universidade da Califórnia acharam uma conexão entre o consumo de canela e a redução das chances de desenvolver Alzheimer. O efeito estaria ligado à ação de duas substâncias, o cinnamaldeído e a catequina. Apesar da descoberta, os pesquisadores afirmam estar longe de uma conclusão definitiva e não recomendam o consumo excessivo da especiaria. O tipo de parto pode estar ligado à obesidade infantil. Foi o que concluíram os pesquisadores da Universidade de Nova York. Eles acompanharam mais de 10 mil crianças da Inglaterra por 15 anos e perceberam que os bebês que nasceram de cesariana tiveram 83% mais chances de se tornarem obesas, mas o motivo continua um mistério para os cientistas. Bom, e só para a gente finalizar, delegado, a Polícia Federal aqui do estado do Paraná fechou 2012 liderando o ranking de produtividade, é isso mesmo? Perfeitamente. Isso aí foi um motivo de muito orgulho, demonstra várias coisas. Primeiro, a participação do policial, o trabalho dos policiais que estão fazendo as fiscalizações, fazendo as investigações, montando as operações e também da própria coordenação dos chefes, né, que estiveram à frente desse trabalho e incentivaram isso. Num rápido momento, eu poderia dizer que foram quase 40 operações. Se você parar para pensar que no ano tem 12 meses, dá quase mais de 3 operações a cada mês. Você teve mais de 1.000 pessoas presas. Se no ano tem 365 dias, é praticamente 3 pessoas presas por dia. Então, são números bastante expressivos e que nos enchem de orgulho a Polícia Federal do Paraná e eu acho que a cada cidadão do Paraná. Com certeza. Bom, e Caroline, quais os desafios quando falamos de fronteiras? Bom, o que a gente vê agora é que a gente conversou muito sobre as drogas clássicas, que são a maconha e a cocaína, mas os relatórios da ONU começam a abordar as drogas sintéticas, principalmente aqui no sul do Brasil. Então, a gente vê laboratórios que começam a surgir em Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, acho que o novo desafio agora para a Polícia Federal vai ser justamente ter que lidar com as drogas sintéticas aqui no Brasil. É isso mesmo, doutor? Certamente. É um dos desafios. É um dos desafios, também é uma das nossas preocupações. Já temos feito bastante apreensões e creio que será um tema bastante interessante para uma próxima conversa. Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade. A Polícia Federal agradece. Bom, e o Em Tese fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau!